No final do século IV a.C., Taranto era uma das mais importantes colônias gregas na Itália. Taranto não era uma entidade política, mas sim um conjunto de cidades criadas nos séculos anteriores por colonos gregos no sul da Península Itálica e que estavam em constante guerra entre si. Taranto era uma antiga colônia espartana. Os dirigentes de Taranto, que na época eram os democratas Filocares e Enésias, eram contrários à República Romana por temerem perder a independência da cidade perante os ambiciosos romanos, em plena expansão. Esta má impressão se acentuou depois de algumas ações romanas, a aliança entre os romanos e os lucanos, a vitória na Terceira Guerra Samnita, em 291, a submissão dos sabinos no ano seguinte e a vitória sobre etruscos e gauleses na Batalha do Lago Vadimo em 283. Roma estava logo no início de sua expansão. As guerras samnitas foram uma sequência de 3 conflitos travados no intervalo de 50 anos na segunda metade do século IV a.C., entre os romanos e samnitas, que eram um povo nativo da Península Itálica. Foram muito difíceis, chegando até mesmo a ameaçar a própria existência de Roma, mas essas guerras acabaram com a submissão dos samnitas ao poderio romano. As complicações nesta guerra levaram à assinatura de um tratado em 303. Entre Roma e Taranto, proibindo que os navios romanos navegassem a leste do Cabo Lacínio, perto de Crotona, em troca da neutralidade de Taranto na guerra contra seus vizinhos. Este tratado impedia que os barcos da República Romana atravessassem o Golfo de Taranto para realizar negócios com a Grécia e com o Oriente, mas, como naquele momento as guerras na própria Península Itálica eram o problema principal a ser resolvido, o tratado ficou em segundo plano. Apesar de que para uma facção política em Roma, liderada por Quinto Fábio Máximo Gurges, e outras grandes famílias campâneas que eram a favor da expansão romana pelo sul da Itália e além, o bloqueio dos direitos de navegação era motivo de guerra entre romanos e tarantinos. Os romanos começaram a estender seu controle por todo o sul da península, fundando colônias na Apulia e na Lucânia, capturando a estratégica Venúzia. Em 285, depois de uma batalha contra os samnitas, as forças romanas intervieram nas colônias gregas, em Crotona, Locros e Régio, para protegê-las de ataques dos lucanos e brútios. Os democratas de Taranto sabiam que, assim que Roma acabasse com a guerra contra seus vizinhos, os romanos tentariam se apoderar da cidade. Além disto, os tarantinos se inquietaram ainda mais ao ver como os aristocratas de Túrios decidiram em 282, abrigar uma guarnição romana para fazer frente aos ataques dos lucanos que viviam nas montanhas. Outra guarnição de soldados campâneos, que eram aliados dos romanos, foi instalada em Régio, colocando o Estreito de Messina sob proteção romana. Estes atos foram considerados ofensivos à liberdade das colônias gregas na Magna Grécia. Os aristocratas, liderados por Agis, não se opuseram à aliança com Roma se lhes fosse permitido que iriam recuperar o controle da cidade. Esta posição os tornou muito impopulares entre a população tarantina. No outono de 282 a.C., Taranto celebrava seu festival em homenagem a Dioniso em seu anfiteatro à beira-mar quando seus habitantes avistaram uma frota romana entrando no Golfo de Taranto. A frota era composta por 10 triremes dirigidos por Públio Cornélio Dolabella que seguiam para a guarnição romana em Túrios em missão de observação. Os tarantinos, furiosos pela violação romana ao antigo tratado, lançaram sua marinha contra os navios romanos e, durante o combate, 4 navios romanos foram afundados e um, capturado. O historiador romano Dion Cássio deu uma outra versão para o incidente. Segundo esta versão, Lúcio Valério, enviado a Roma por Taranto, se aproximou da cidade e os tarantinos, bêbados por causa das bacanais, acreditaram tratar-se de um ataque direto romano e enviou sua frota, que derrotou os romanos. Depois deste feito, a marinha tarantina atacou Túrios e reconduziu os democratas ao poder, perseguindo os aristocratas, que eram os aliados de Roma. A guarnição romana foi expulsa. Os romanos em seguida enviaram uma missão diplomática liderada por Póstumo. Segundo Dion Cássio, os embaixadores romanos foram recebidos com insultos e afrontas pelos tarantinos, com um bêbado chegando ao ponto de urinar na toga de Póstumo. Foi então que o embaixador romano teria dito: "Riam, riam. Vosso sangue lavará minha roupa." Por tudo isto,
As reivindicações foram recusadas e Roma se sentiu no direito de declarar sua guerra justa a Taranto. Sabendo de suas poucas possibilidades de vitória contra os poderosos romanos, os tarantinos pediram ajuda de Pirro, o rei do Epiro. Esta guerra levaria ao confronto, de um lado as legiões romanas, com cerca de 30.000 soldados comandados pelo cônsul Públio Valério Levino, e de outro, as forças gregas combinadas do reino do Epiro, e das cidades de Taranto, Túrios, Metaponto e Heracleia, um total de 25.000 homens e 20 elefantes de guerra, comandados por Pirro, um dos mais habilidosos generais de sua época. Em 281, sob a liderança do cônsul Lúcio Emílio Bárbula, as legiões romanas invadiram Taranto e saquearam a cidade, apesar dos reforços samnitas e messápios. Depois da derrota, os gregos elegeram o aristocrata Agis como representante para tentar uma trégua e iniciar as conversações. Porém, as negociações foram interrompidas com o desembarque da vanguarda epirota na primavera do ano seguinte, composta por 3.000 soldados comandados por Milo de Taranto. Depois do reinício das hostilidades, Bárbula foi obrigado a recuar sob pressão dos navios gregos. A decisão de Pirro de ajudar a cidade de Taranto contra os romanos foi motivada pela ajuda que a cidade lhe deu durante a conquista de Corfu pelos epirotas. Além disto, os tarantinos lhe ofereceram um possível exército de 150.000 homens e 20.000 cavaleiros recrutáveis entre samnitas, lucanos e brútios. Como o objetivo principal era reconquistar a Macedônia, perdida em 285. Para Lisímaco, Pirro naquele momento, não tinha recursos suficientes em seu reino para recrutar novos soldados, e por isso aceitou ajudar Taranto. O comandante grego planejava ajudar Taranto e seguir depois para a Sicília para atacar Cartago. Depois de ter feito um esforço considerável nesta guerra e na conquista do sul da Itália, Pirro previa reorganizar seu exército para, em seguida, dar início à sua desejada reconquista da Macedônia. Os romanos, cientes da chegada iminente dos epirotas, decidiram mobilizar 8 legiões com suas tropas auxiliares. Estas 8 legiões, que somavam 80.000 soldados no total, divididas em 4 exércitos. O primeiro exército, comandado pelo procônsul Lúcio Emílio Bárbula, tinha ordens de manter ocupados os samnitas e lucanos com o objetivo de evitar que eles se juntassem ao exército principal epirota. Este exército estava acampado em Venúzia. O segundo ficou encarregado de proteger Roma e o terceiro, sob o comando do cônsul Tibério Coruncânio, foi enviado para o norte, para lutar contra os etruscos e impedir que eles se aliassem às cidades gregas. O último, sob o comando do outro cônsul, Públio Valério Levino, foi enviado para atacar Taranto e assolar a Lucânia, com o objetivo de separar as tropas epirotas dos exércitos das colônias de Brúcio. Levino decidiu capturar Heracleia, uma cidade fundada pelos tarantinos, para interromper o caminho de Pirro até Brútio, evitando um ataque delas contra Roma. O comandante epirota decidiu não marchar imediatamente para Roma porque queria obter, antes, o apoio de seus aliados na Magna Grécia. Neste momento, Valério Levino marchou pela Lucânia arrasando tudo pelo caminho para impedir que lucanos e brútios se unissem a Pirro. Quando percebeu que os reforços lucanos e brútios demorariam para chegar, Pirro decidiu aguardar os romanos numa planície gramada perto do rio Ciris. Ali ele tomou posição e decidiu esperar os romanos, confiando que as dificuldades dos romanos para cruzar o rio dariam tempo para que seus aliados chegassem. Antes de iniciar o combate, Pirro enviou seus diplomatas até o cônsul Valério Levino para propor que ele próprio arbitrasse o conflito entre Roma e as populações do sul da Itália, além disto, para prometer que seus aliados respeitariam sua decisão se os romanos aceitassem. Os romanos, como sempre, recusaram a proposta e acamparam na planície situada na margem norte do Ciris. Não se sabe quantas tropas Pirro deixou em Taranto, mas sabe-se, graças a Plutarco, que havia entre 25 e 30.000 soldados gregos em Heracleia, o que indica que eles estavam em desvantagem numérica em relação aos romanos. As falanges gregas se posicionaram na margem sul do rio Ciris. Ao amanhecer, os romanos começaram a atravessar o rio Ciris e a cavalaria romana começou a atacar os flancos dos batedores gregos e sua infantaria ligeira, que foram forçados a fugir. Tão logo se soube que os romanos haviam cruzado o rio, a cavalaria macedônica e a Tessália receberam ordens de atacar a cavalaria romana.
A infantaria grega começou a marchar adiante. A cavalaria da vanguarda grega conseguiu desorganizar as tropas romanas e provocar sua retirada. Durante o combate, Oblaco Volsínio, líder de um destacamento auxiliar da cavalaria romana, encontrou Pirro. Ele o seguiu em seus movimentos e finalmente conseguiu feri-lo ao derrubá-lo de seu cavalo, mas, pouco depois, acabou morto pela guarda pessoal do rei. As falanges gregas atacaram várias vezes, mas todos os ataques eram respondidos por contraofensivas romanas. Ainda que tivessem conseguido romper as primeiras linhas romanas, os gregos não conseguiam lutar contra elas sem romper sua própria formação, pois se arriscavam a deixar seus flancos expostos a um perigoso contra-ataque romano. Durante estes combates sem um vencedor declarado, Megacles, que os romanos acreditaram ser Pirro, acabou morto, e, no campo de batalha, se difundiu o rumor de que o rei Epirota estaria morto, o que provocou uma desmoralização do exército grego e revigorou o moral romano. Para evitar um desastre, o rei teve que aparecer nas fileiras gregas com o rosto descoberto para convencer seus homens que ainda estava vivo. Neste momento, o rei decidiu utilizar seus elefantes de guerra. Ao vê-los, os romanos se assustaram e o pânico se espalhou entre seus cavalos, praticamente interrompendo os ataques da cavalaria romana. A cavalaria de Epiro aproveitou para atacar neste momento os flancos da infantaria romana, que fugiu e permitiu que os gregos tomassem o acampamento romano. Nas batalhas antigas, o abandono do acampamento para o inimigo significava uma derrota total, pois significava que tudo havia sido abandonado: material, animais de carga, mantimentos e bagagens individuais. Os legionários sobreviventes fugiram para uma cidade Apulia, provavelmente perdendo todo o seu equipamento. Segundo o historiador grego Jerônimo de Cádia, o exército romano teria perdido 7.000 e os gregos 4.000. Já Dionísio de Halicarnasso fornece números muito mais altos: 15.000 mortos romanos e 13.000 gregos. Terminada a batalha, depois de ter saqueado o acampamento romano, os reforços que vinham de Lucânia e Samnio se juntaram ao exército de Pirro. Muitas cidades gregas também se juntaram à campanha. Um claro exemplo foi Locros, que entregou a guarnição romana da cidade ao rei Epirota. O exército grego avançou para o norte, na direção da Etrúria, e capturou várias cidades pequenas na Campânia, mas não conseguiu capturar Capua, a capital. Seu avanço foi interrompido em Anagni, a 2 dias de Roma, quando se deparou com um outro exército romano. Pirro se deu conta de que não dispunha de forças suficientes para lutar contra Lavínio e Bárbula desta vez e decidiu se retirar. Os romanos preferiram não persegui-lo. O cônsul Caio Fabrício Lucino foi enviado para negociar uma troca dos prisioneiros capturados na Batalha de Heracleia. Fabrício Lucino negociou a devolução dos prisioneiros, que foram liberados sem condições. Além disso, Cineas, conselheiro e embaixador de Pirro, teria viajado até Roma para oferecer a paz, mas a intervenção do já idoso senador Apio Cláudio Cego convenceu o Senado a continuar a guerra. Em resposta pela libertação dos prisioneiros romanos, o Senado devolveu um número equivalente de prisioneiros samnitas e tarantinos. Como não podia conquistar Roma, Pirro decidiu retornar para Taranto. Em sua retirada para o sul, foi alcançado por um exército romano comandado por Públio Décio Musi. Sem condições de retirar-se, decidiu lutar, vencendo outra vez graças aos elefantes. Quando soube das grandes perdas sofridas durante esta batalha e foi felicitado pela vitória, Pirro teria respondido: outra vitória como está e terei que retornar a Epiro sozinho. A frase deu origem ao termo vitória pírrica, que denota uma vitória que se consegue a um custo tão alto que deixa o vencedor incapaz de realizar novas campanhas. Depois de sua vitória, o rei Epirota observou que os soldados romanos haviam sido mortos de frente e disse: com homens assim eu poderia conquistar o universo. Encontrando o exército de Lavínio muito mais numeroso do que antes, o comandante Epirota exclamou: destroçados, os batalhões romanos renascem como a hidra. Essa batalha mostrou para o mundo grego que os romanos eram capazes. Após o fim da guerra, os romanos iriam conseguir conquistar toda a Itália, e se tornaria uma ameaça gigante tanto para o mundo grego, quanto para a potência naval de Cartago. Cada soldado romano que caia em batalha, era substituído por 3 dias seguintes. Assim como Pirro conheceu esse poder de Roma,
o grande general Aníbal conheceria no futuro. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e continue acompanhando a gente aqui. Siga a nossa página no Instagram e entre no nosso grupo do Facebook. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.